Começa agora, aqui nos 87,5 MHz da Everest FM, mais uma edição do programa Nas Ondas da Educação. Um programa dirigido à integração entre escola, professores, alunos e famílias neste delicado momento para o ensino e para a vida social do cidadão. Você também pode acompanhar as nossas transmissões pelo site www.everestfm.com.br ou pelo aplicativo Rádio Everest. Entre nessa viagem e descubra as maravilhas proporcionadas pelos movimentos de vai e vem do saber, nas ondas da educação. Olá, 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 galera! Tá começando agora mais um Nas Ondas da Educação. Quem tá aqui hoje sou eu, professora Luana. Eu também tô com o professor Fernando. Bom dia, pessoal. Com a professora Tati. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? E hoje a gente trouxe conteúdo, informação, cultura e tudo de bom, mostrando que os muros da escola podem se quebrar e a gente pode entrar na sua casa levando conteúdo e informação. Então solta o som, DJ! Chegou o momento de aumentarmos o nosso conhecimento. Com mais um quadro, é hora do conteúdo. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luana e hoje, na hora do conteúdo, vamos falar sobre ciência. E eu escolhi para que a gente converse hoje sobre a importância das plantas. As plantas são fundamentais para a vida no planeta Terra. Elas geram oxigênio, alimento, fibras para a indústria de combustível, remédios, roupas que permitem aos humanos e outras formas de vida existirem aqui. Elas também são essenciais para o controle da temperatura da Terra e o equilíbrio e a dinâmica da água no planeta. Enquanto realizam tudo isso, as plantas ainda absorvem o dióxido de carbono, um importante gás do efeito estufa através da fotossíntese. Ufa, quanta coisa, né? Você sabia de tudo isso? Não? Então vamos por partes para que a gente conheça mais sobre esses seres e possamos dar o seu devido valor, não é mesmo? Vamos começar por quem são elas. As plantas têm uma característica que só elas possuem. Sabe qual é? São o que chamamos de autótrofas. Isso quer dizer que elas possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, através de um processo que nós chamamos de fotossíntese. Utilizando luz, ou seja, energia luminosa, as plantas produzem glicose, matéria orgânica também conhecida como açúcar, que é formada a partir da água que elas absorvem da terra e do gás carbônico que elas absorvem do ar. E ainda depois liberam oxigênio. Então, as plantas fazem duas coisas muito fantásticas nesse processo que a gente chama de fotossíntese. Primeiro, conseguem fazer sua própria comida sozinhas, através de luz, água e CO2. E segundo, elas retiram do ar que a gente respira esse CO2, esse gás carbônico, que ele é muito tóxico para a gente. E ela libera o oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração e para que a gente se mantenha vivo. Olha só, as plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, como as algas, por exemplo, elas são produtoras de matéria orgânica, que nutre a maioria dos seres vivos da Terra. Elas atuam, então, na base da cadeia alimentar. Sem elas, não existiria nenhuma outra forma de vida no planeta, porque nós, os outros animais, os insetos, entre outros seres, precisamos nos alimentar das plantas para ter energia. Se a gente parasse aqui, já estava bom, né?
Já deu para ver o quanto que essas plantas são essenciais para que a gente exista. Mas não é só isso que elas fazem por nós. Muitas das plantas têm um poder medicinal, que é ter a capacidade de ajudar na cura de muitas doenças. Então, muitos dos remédios feitos hoje em dia têm como base plantas, sabia? Além disso, além desse poder de cura que as plantas têm, elas estão presentes no nosso dia a dia, nas nossas roupas, no combustível que alimenta os veículos, nos móveis da nossa casa, no lápis e no papel que a gente usa na escola, entre mais um monte de outros lugares. Então, preservar as plantas, respeitar a natureza é fundamental, pois assim a gente percebe que todos os seres vivos são dependentes uns dos outros para que a manutenção da vida ocorra de forma saudável no nosso planeta. E aí, gostou dessa informação de hoje? Que tal aproveitar esse clima e plantar uma árvore hoje? E ainda de quebra, vamos divulgar e compartilhar esse conteúdo que você aprendeu com a sua família e seus amigos. Eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, porque eu fiz com muito carinho e muito amor. Em um próximo dia, vou trazer mais informações sobre ciências para vocês. Um beijão! E aí, pessoal, vocês gostaram do conteúdo sobre plantas que eu preparei para vocês? Espero que sim. Então agora vamos falar um pouco sobre prevenção à gravidez, entendendo um pouquinho sobre a camisinha feminina com o Dr. Rogério. Café com o Dr. Rogério. Vamos abranger todo o universo feminino, a humanização e a saúde pública. Segure seus hormônios e fiquem ligados. Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é Dr. Rogério, médico ginecologista e obstetra, em mais um momento de Café com o Dr. Rogério, um momento descontraído e gostoso, surfando nas ondas da educação. E estamos batendo um papinho nesse período sobre planejamento familiar, como evitar a gravidez, sabendo que os métodos de barreira que evitam as doenças sexualmente transmissíveis, né? O foco é não engravidar e não pegar doença. Falamos aqui um pouquinho sobre a camisinha masculina, certo? Vamos bater um papinho hoje, né, numa linguagem fácil, rápida, sobre camisinha feminina. Um breve resumo, ela começou a ser falada em 1997, porém no Sistema Único de Saúde a partir de 2000. Não se sabe direito como se usa, então esse é um grande tabu, né? A camisinha masculina ela é muito mais fácil o uso e mais bem orientada, talvez isso que se torne mais fácil, né? A camisinha feminina se encontra em todos os postos de saúde, em farmácias, em sex shops, tá? A masculina é mais fácil, né? O treinamento, a explicação. Por quê, gente? Quem nunca viu a colocação de uma camisinha masculina numa banana, hein? É fácil explicar. Você pega a bananinha, aperta o saquinho e desenrola, você aprende. E a camisinha feminina? É um pouquinho mais difícil, né? Certo? Outro ponto importante é a respeito de irritar a vagina, né? A mulher tem que ver se realmente ela tem a sensibilidade ou irrita a pele da vagina, né? Isso é importante primeiro, e ela vai saber como, só colocando. Ela vai ter que fazer esse teste realmente, né? Tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como você, mulher que está me escutando, deva usar. De que maneira, como se usa a camisinha feminina? Primeiro ponto, sempre, mas sempre observe a embalagem. Primeiro, se ela está intacta e o prazo de validade, certo? Segundo ponto, se ela estiver rasgada, não utilize. Sempre você, mulher, que leve a sua camisinha feminina, não deixe outra pessoa levar, correto? Não deixe em sacolas, não deixe
fixa em bolsa, apertada, porque realmente pode furar e pode realmente ir tudo por água abaixo. Abra sempre a embalagem com as mãos e não com a tesoura, com risco de cortar ou realmente danificar. Terceiro ponto, hora que você abrir a embalagem, você vai ver que ela tem duas partes. Uma argola maior e uma menor. A maior ela é fixa e essa abertura vai ficar para fora da sua vagina, tá? E a menor você dobra e coloque bem lá no fundinho da sua vagina. Segurando a argola menor, introduza lá no fundinho e deixa a argola maior fixa na sua vagina. Coloque assim, certo? Para ficar aderida, certo? E essa é uma grande vantagem, porque ela protege um pouquinho mais contra as DSTs externamente, por exemplo, contra a herpes, contra o HPV, tá bom? Porque ela vai proteger aquela parte dos pequenos lábios, aquela junção dos pequenos e grandes lábios. As vantagens, que a mulher não depende do homem, certo? No final do ato sexual, só puxa, dá um nozinho para não sair o gozo dentro do saquinho e joga fora, porque é uso único, certo, turma? Não dá para lavar e usar de novo, belezinha? Quais são os erros mais comuns do uso da camisinha feminina? Primeiro, é colocar tarde demais. Já pensou, galera? Tá ali no rally rola, no beija aqui, no beija ali, mexe ali, põe o dedo ali, põe o dedo colar. E aí a mulher fala, pera, vamos colocar a camisinha. Aí você vai abrir a camisinha feminina, aquele saco gigante desenrolado. Primeiro você não sabe direito como coloca, até colocar aquela argolinha menor móvel para dentro da vagina e deixar a argola maior para fora. Tudo isso já, o que vai acontecer? Vai quebrar o clima, né? Então é importante saberem que até 8, não é 5 não, até 8 horas antes da relação, certo? Eu oriento o quê? Você vai sair, você sabe que vai ter aquela relação, já coloca a camisinha, tá bom? Põe a calcinha e vai pra galera, certo? Evitar, tomar cuidado no transporte, né, da camisinha, certo? Já falei. E verificar os prazos de validade, né, se está intacta, certo? Um erro muito comum é quando a paciente tenta colocar e não vê qual que é a argola maior e qual que é a argola menor, e acaba tentando colocar o contrário. Dá errado, turminha. Argola maior aberta para fora, certo? Outro erro muito comum é o homem querer usar a camisinha no pênis e a mulher usar a camisinha na vagina, os dois de camisinha. Galera, vamos ficar mais seguro, todo mundo bota a camisinha e tal. Isso não dá certo, não foi feito para usar os dois, tá? Então, ou o homem usa a camisinha masculina no seu pênis, ou a mulher usa a camisinha feminina na sua vagina, correto? E o último detalhe importante é o que? Como a vagina está protegida com aquele saquinho em toda a profundidade do canal vaginal, não existe a lubrificação, né? Ela não está soltando aquela secreção normal, né, do prazer, daquelas preliminares e tudo mais. Então coloquem, gente, umas gotinhas de lubrificante dentro. Vai facilitar o ato sexual, vai dar mais prazer, certo? E um detalhe importantíssimo sobre o lubrificante: ser a base de água, tá bom, turminha? Esse é o mais importante. Com relação à alergia, a dica que eu dou para você, mulher, que for usar, teste antes coloque e fique um tempinho para ver se dá alguma reaçãozinha alérgica e tudo mais, né? Quando for comprar, pergunte qual que é, quais os tipos que tem, né? Se tem hipoalergênico, se não tem e tudo mais, né? Focalize o que for mais prazeroso para você que for usar, mas faça o teste antes, porque senão realmente pode ser danoso, além do ato sexual, da reação alérgica. Então assim, teste antes, tá bom? É um método importante, é uma opção,
realmente é mais complicado, creio eu, como ginecologista, pela má informação, pela ausência de quebras de tabu, certo? Pelo treino, porque a própria camisinha masculina, quantas de vocês já escutaram? Ah, eu vou ter relação, é igual chupar bala, né, com papel, né? Todo mundo já escutou isso, mas a gente sabe que na hora H é importante, evita as doenças sexualmente transmissíveis, um HPV, um HIV. Então assim, depois vocês vão chorar. Então vale a pena usar, tá certo, gente? E o prazer não está apenas no pênis, na vagina, está na sua cabeça. O contato físico, um beijo, um abraço, um carinho gostoso, certo? Agora, o poder é seu, mulher, depende só de você. Beijo grande a todos em mais um momento de Café com o Dr. Rogério. Beijos! Estão com saudades da Tati, pessoal? Então bora falar um pouquinho com ela no bloco Educação com Vida? Educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar, como diria Rubem Alves. Então vamos pensar? Começa agora Educação com Vida. Bom dia, eu sou a professora Tati Guzmão, sou professora de matemática e vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre educação humanizada. Então, educação humanizada não deve ser uma coisa tão difícil da gente entender. É a humanização na educação. E o que seria isso? Seria aquele olhar, um olhar diferenciado para o estudante, para o professor, para a gestão, para todos. Um olhar como um indivíduo único. Será que é isso? Com suas particularidades, virtudes, medos, anseios, dificuldades, potencialidades. É tratar a pessoa de uma forma única, porque cada pessoa terá as suas características e as nossas características nos tornam únicos, de forma que todo mundo se sinta acolhido emocionalmente. E isso é entender o indivíduo como um todo, e não uma parte da sua vida específica, como uma sala de aula, por exemplo. O estudante, ele é muito mais do que aqueles 45 minutos, 50 minutos que ele passa comigo dentro de uma sala de aula. É eu tentar olhar e enxergá-lo como um todo. Se eu estou falando, por exemplo, de um ensino médio, que é onde eu mais leciono, por exemplo, eu estou falando de toda a bagagem que ele traz até aquela idade, da sua convivência familiar, das pessoas que o rodeiam, da forma que ele é tratado dentro, fora da escola, dentro, fora de casa, dentro, fora do seu serviço. É olhar, apesar dos seus traumas, dos seus medos, de tudo aquilo que já aconteceu na sua vida até chegar à minha pessoa dentro de uma sala de aula. Então, quando a gente fala de educação humanizada, a gente está falando de ser humano. Isso, professor com estudante, estudante com professor, professor com a gestão, gestão com professor, o pessoal da secretaria, as meninas da limpeza, as meninas da cozinha. Isso é como um todo, porque os benefícios de uma educação humanizada é para a escola, é para a comunidade e não para uma pessoa específica. Então, Tati, o que seria essa educação humanizada? Uma palavra: vínculo. Então, através da educação humanizada, nós criamos vínculos, a gente fortalece vínculos. A partir do momento que eu chamo meu aluno pelo nome, que ele deixa de ser um número, a partir do momento que eu consigo me aproximar e saber a sua história, e não apenas as dificuldades que ele tem dentro da minha disciplina, isso nos torna mais próximos.
partir do momento que ele me vê em um lugar fora da escola e ele tem a liberdade de chegar e falar oi, nem que seja oi professora, tudo bem? Isso é um vínculo. E não aquele estudante que olha para você e finge que não te conhece e não quer ter essa aproximação. Então o vínculo é o principal auxiliador dessa educação humanizada. E como que a gente cria vínculo? Através do respeito, através da confiança, através da empatia, através da motivação, através do ouvir e através do amor. Eu sou muito suspeita para falar sobre amor, é uma tecla que eu sempre bato muito, que o amor transforma pessoas. Então, a única coisa que pode mudar as pessoas, e o mudar não é no sentido do jeito que eu quero que elas sejam, mas mudar para que elas se tornem felizes, leves, é o amor. Não existe nada mais gostoso do que você se sentir amado, do que você se sentir acolhido, do que você se sentir respeitado. E isso em todas as áreas e todas as partes da vida de qualquer pessoa. Então o amor, ele transforma. E ele nos transforma em pessoas felizes. Muitas vezes a gente tem atitudes que a gente não queria ter. A gente fala coisas que muitas vezes a gente também não queria falar. E isso muitas vezes é uma defesa que nós criamos. Então, às vezes, um adolescente, uma criança, ou até mesmo um adulto, ele pode usar uma frase, ele pode ter uma atitude agressiva, mas por trauma, por medo de mostrar as suas fraquezas. Porque em algum momento aquilo pode ter sido sufocante ou humilhante para ele. E eu vou explicar isso. Eu, como professora de matemática, eu sempre falo para os meus alunos que o problema não é a matemática. Que o problema, muitas vezes, são os traumas que eles trazem. Quando você vai apresentar uma habilidade, um conteúdo, uma matéria, enfim, um tema de matemática, eles olham e falam, não, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não sei, professor, não sei. Eu vou esperar você corrigir o exercício, porque aí eu vejo o que eu sei e o que eu não sei fazer. Então isso mostra uma insegurança. Isso mostra que talvez ele entenda alguma coisa, mas na cabeça dele, ele não entende nada. É muito difícil porque ele criou uma barreira entre ele e aquilo. E muitas vezes, porque em determinado momento, ele pode ter feito uma pergunta e os colegas terem caçoado, ele pode ter feito uma pergunta e alguém deve ter falado alguma coisa que ele não gostou, que ele se sentiu inferior, que ele se sentiu humilhado. Então, quando a gente vai lecionar matemática, física, química, acredito que a própria biologia, porque são matérias que já são vistas com um olhar diferenciado, além de você ter que conduzir as habilidades, o conteúdo programático, você tem que trabalhar com a autoestima e a confiança. Isso faz parte da educação humanizada, porque eu vou ter que mostrar para o meu estudante que ele é capaz de fazer. E muitas vezes o próprio estudante se sente incapaz. Olha que coisa diferente, louca, interessante. Eu não sei como que vocês podem denominar tudo isso. Mas é um trabalho diferente, é um trabalho gostoso, porque ele te traz resultados. Então, eu como professora, sempre falei para os alunos, para os estudantes, que eles tinham capacidade, que matemática nunca foi difícil, que na verdade eles dificultavam. E quando eu ia explicar na lousa, quando for decorrer,
vou pegar um tema, a gente vai discutir, vai debater. Eu sempre tentava mostrar da melhor forma possível para eles que aquilo era tão fácil quanto as coisas que eles gostavam. Geralmente, literatura, história, filosofia, enfim. E eu falava, mas isso também é fácil. E isso também é lindo. E eu brincava sempre com eles, por exemplo, que num triângulo retângulo nós temos os 2 catetos e temos o nome da minha filha. Minha filha se chamará hipotenusa. E isso trazia uma aproximação. Na hora que eu ia explicar, ou na hora que eu ia corrigir, eu perguntava, e esse lado do triângulo? Esse lado do triângulo é a sua filha, a Popô, como a senhora fala. Então são detalhes que no dia a dia, dentro da educação humanizada, fazem muita diferença. Quando você quebra essa parede, esse elo, que você não enxerga o seu estudante apenas como diz a própria professora Luana, um vaso vazio ou meio cheio, onde você só vai depositar conteúdos, informações e no final do dia ele sairá de lá cheio. Quando você enxerga como um ser humano, que dá para você se divertir, que dá para você brincar, que dá para você chorar, que dá para você ouvir, e além de tudo, com tudo isso, você consegue ensinar o seu conteúdo, a sua disciplina, a habilidade que você colocou como objetivo da sua aula, isso é gratificante demais. Então a gente percebe que a educação humanizada, antes de acontecer, ela tem que existir em nós. Então nós, educadores, antes de levarmos a educação humanizada para os estudantes, nós somos humanos. E aí a gente também não pode ter medo de chegar num dia e falar, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero conversar, hoje nós vamos focar aqui, hoje eu estou triste, hoje eu estou nervosa, não é culpa de vocês, mas eu estou nervosa. E isso mostra para eles que nós temos os mesmos sentimentos que eles têm. E de novo existe uma empatia entre ambas as partes. E essa é a parte legal da educação. É você descobrir que muitas vezes o protocolo ou a teoria, o estudante aprende com o professor. Mas na prática, muitas vezes nós professores aprendemos muito mais com os estudantes, inclusive a ser mais humanos. E essa parte de ouvir, de conversar, de olhar e ver que naquele dia ele não está bem, que ele está com uma fisionomia diferente, isso traz confiança. A partir do momento que você mostra para ele que você se preocupa, que você reparou que ele está diferente, ele vai te tratar de forma diferente também. Porque isso é humano. Isso é uma coisa que independe dele. Então, só para a gente tentar aqui finalizar, a educação humanizada é você não ter medo, independente do lugar que você esteja, do cargo que você ocupa, de mostrar que você é humano. E assim como o estudante, o professor, o gestor, enfim, todos nós temos os nossos medos, as nossas fraquezas e as nossas virtudes. E todos nós podemos nos respeitar, viver bem e nos amar, independente do que seja. E ter a esperança, a partir do momento que eu consigo me abrir, enxergar primeiramente, antes de falar para outra pessoa, os meus traumas, os meus medos, as minhas fraquezas, eu sei que eu posso melhorar. E o fato, muitas vezes, só da gente dar o ombro para outra pessoa desabafar, a gente mostra para ela que a gente acredita que ela pode melhorar. Não existe nada mais confortador do que você se sentir acolhido. E isso independente de qual cargo você ocupe ou onde você trabalhe. Não existe nada mais confortador do que você se sentir especial, do que você se sentir importante para alguém, na vida de alguém, seja quem for. Esse é o papel da educação humanizada. Mostrar para cada pessoa que elas são importantes, que elas são especiais,
que elas podem mudar e que nós acreditamos nelas. Assim como nós também podemos mudar e acreditamos na nossa mudança. E o que transforma é o amor, porque não existe educação humanizada sem amor. É isso aí. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Nas ondas da educação de hoje vai ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã no mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e lembre-se, você não está sozinho. Nas ondas da educação e Everest FM estão com você. Rádio é isso aí.